aqui, a não ser que a gente tenha algum visitante que não o conheça. Mas o Tiago é membro da nossa igreja e ele está se preparando para ser um pastor da nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil. Depois que ele concluiu o ensino médio, ele já fez 3 anos no Instituto Bíblico do Arlana, lá em Patrocínio, e agora ele foi para Goiânia para fazer o seminário, e já é o 2º ano dele, no seminário presbiteriano lá de Goiânia. Esse ano ele termina o 2º ano, depois nós temos mais o 3º, mais o 4º. Se tudo correr bem, ele fica 1 ano licenciado, e depois, mais 1 ano, a gente ordena o Tiago, se não tiver nenhum acidente nesse percurso. Eu creio que não vai ter, e que vai ser isso que vai acontecer com o nosso irmão. Estar aqui com o Tiago é um prazer muito grande para mim. Eu tenho a oportunidade de ser o seu tutor eclesiástico. Tutor é o pastor nomeado pelo presbitério para acompanhar o aluno no seminário. E eu já tive a oportunidade de acompanhar 4 estudantes aqui do nosso presbitério, e o Tiago é o 5º. O Tiago tem um sabor especial, por ter sido um adolescente aqui na igreja e ter estado aqui com a gente no período da adolescência e quando ele era criança também. Então é filho da nossa igreja. Então o pessoal do presbitério nem perguntou quem poderia tutelar o Tiago, sabia que tinha que ser eu mesmo e que eu não iria abrir mão. Então tem essa honra de tutelar o Tiago ali no seminário, e eu quero passar a palavra para ele, desejando que Deus o use poderosamente para falar aos nossos corações. Vamos prestar atenção no que ele vai expor da palavra de Deus a cada um de nós nessa noite. Meus irmãos, boa tarde. Boa tarde. Graça e paz. Que Deus possa nos abençoar como tem nos abençoado grandemente. Deus tem conservado as nossas vidas. Ele tem cuidado de nós e nos preservado a ponto de nos preparar para um dia estarmos todos na presença do nosso Deus. E é isso que nós vamos meditar essa noite. Queria convidar você a ler a palavra de Deus em Gênesis capítulo 45. Gênesis capítulo 45. Gênesis capítulo 45, do verso 1 até o verso 15, nos diz assim a palavra de Deus. Então José, não se podendo conter diante de todos que estavam com ele, bradou: fazei sair todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer aos seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. E disse aos seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José aos seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haver vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura e nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não foste vós que me enviaste para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai, e dizei-lhe:
assim manda dizer teu filho José: Deus me pôs por Senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, não te demores. Habitarás na terra de Gósen e estará perto de mim, tu, teus filhos, os filhos de teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado e tudo quanto tens. Aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreças, tu e a tua casa e tudo que tens. Eis que vedes por vós mesmos, e meu irmão Benjamim vê também que sou eu, mesmo quem vos fala. Anunciai a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo que tendes visto. Apressai-vos e fazei descer meu pai para aqui. E lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão chorou, e abraçando com ele, chorou também Benjamim. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele. Deus, nós te damos graças e louvamos o teu santo e o teu glorioso nome. Sabemos, Deus, da nossa responsabilidade nessa noite, que é de anunciar e de propagar o Evangelho e a mensagem do Senhor. Mas nessa noite, querido Deus e amado Pai, nós queremos nos despir de tudo aquilo que seja nosso, que seja humano, para unicamente sermos o instrumento da Tua vontade e do Teu poder. Usa as nossas vidas com a Tua graça, com a Tua misericórdia. Coloque nas nossas bocas palavras que sejam de fato de louvores e de adoração ao Senhor. Sei, Deus, o quanto necessito do Senhor. E vem aqui, Pai, com grande temor e tremor, levar a mensagem aos meus irmãos. Fala conosco, Deus, que sejamos exortados, capacitados e instruídos pela Tua maravilhosa e gloriosa palavra. Nós oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, o filme O Segredo de uma Promessa conta a história de um casal de jovens que na véspera do seu casamento sofreram um terrível acidente, no qual ambos ficaram gravemente feridos, cada um totalmente despedaçados pelos ferimentos e pelo acidente. A esposa era noiva essa moça era noiva desse jovem rapaz que havia marcado o seu casamento há pouco tempo. E diante desse acidente, diante dessa tragédia terrível, o seu rosto ficou totalmente desconfigurado. A mãe, que não gostava muito desse namoro desse filho com essa moça, logo pensou e percebeu a grande estratégia, a grande oportunidade que ela teria nesse momento de procurar essa moça e de lhe oferecer a cirurgia tanto desejada. Uma vez que o seu salário, o seu dinheiro não conseguiria pagar toda aquela deformidade no seu rosto, aquela mãe logo ofereceu a ela toda a cirurgia, todo o procedimento cirúrgico, pagou todas as coisas, mas ofereceu somente uma coisa para ela: que ela prometesse nunca mais procurar o seu filho. Diante de tal situação que essa moça estava vivendo, diante da sua aflição, da sua dificuldade, essa moça logo aceitou esse convite e resolveu fazer a cirurgia e partir logo daquela cidade e ir embora. Anos mais tarde, ou tempos depois, a mãe desse jovem o procurou no quarto e o disse que aquela noiva havia morrido, que não havia aguentado o acidente. E aquele jovem chorou amargamente. Meus irmãos, mas logo mais tempo à tarde, mais adiante, esse jovem tem a oportunidade de encontrar novamente essa moça, e diante dela não a reconhece, mas essa moça a reconhece muito bem, porque ainda dentro do seu coração ainda existia aquele amor que tanto esperava e que um dia teve que deixar de lado por conta da sua situação financeira. Logo mais adiante, começaram a conversar, trocar suas ideias, puderam conhecer ambos
um ao outro. Foi quando essa moça percebeu e esse moço percebeu que aquela moça, a quem sua mãe havia dito que havia morrido, estava de fato viva. E foi uma bela história diante do filme. Essa mulher e esse moço se reconciliam e tem um final muito feliz e muito alegre na presença dos dois. Mas é muito interessante, meus irmãos, nós olharmos para essa história terrível e triste, mas com um final feliz, e olhar que por mais que essa mãe procure essa moça para lhe fazer uma proposta indesejável, as promessas de Deus, elas não podem deixar de cumprir. O coração do homem pode muito bem fazer planos, pode muito bem arquitetar os seus projetos, os seus desejos, mas a resposta vem direto do coração do nosso Deus. Ela poderia muito bem ter prometido e fez tudo isso, mas anos mais tarde, a mentira logo aparece e esses jovens se reconciliam. Nós podemos ver essa mesma história sobre a perspectiva da história de José, um jovem que tinha um brilhante futuro sobre toda a sua vida, e que diante de um momento, diante da inveja e do ciúme dos seus irmãos, o venderam e o entregaram para outros povos. Mas nós podemos ver diante do texto em que lemos, toda a bondosa mão de Deus em cuidar, em guiar e em direcionar a vida de cada um, segundo a sua boa e sua gloriosa vontade. Vivendo diante da vida de José, olhando para José e realmente cumprindo cada uma das suas promessas que Deus havia feito ainda em vida. Se nós olharmos e voltarmos um pouco no capítulo de número 42, nós vamos ver agora os seus irmãos, depois da primeira viagem ao Egito, agora fazendo uma segunda viagem ao Egito. Porque segundo o capítulo 43, verso de número 1, a fome persistia gravíssima sobre toda a terra. Então faz-se necessário uma segunda jornada, uma segunda viagem para buscar mantimentos e comida para que o seu povo pudesse se alimentar. Diante da primeira viagem que os seus irmãos desceram até o Egito, Benjamim, o seu irmão mais novo, não pôde ir, porque o seu pai, Jacó, de maneira alguma permitiu, porque o sofrimento com que ele havia passado com José, de maneira alguma ele queria passar novamente. Então ele fez com que os seus outros 10 irmãos fossem, menos Benjamim. Diante de toda a situação que José estava vivendo, os seus irmãos não entendiam que diante daquele homem, a quem eles iam pedir a comida, pedir o alimento, era o irmão a quem eles haviam maltratado. Era o irmão a quem eles haviam jogado na cisterna. Era o irmão a quem eles negaram a vida, a alegria e a felicidade. José, diante dos seus irmãos pela primeira vez, escutando a sua língua, mas a palavra de Deus fala que José falava por meio de um intérprete. Ou seja, os seus irmãos pensavam que José não entendia a sua língua. José entendia muito bem. José, ao ver os seus irmãos contarem da terrível história com aquele irmão que eles haviam maltratado, José chora, sai pulando para chorar, lembrando de toda aquela dor terrível. José lembrava muito bem da grande tragédia que havia se passado sobre a sua vida, e agora pela segunda vez os seus irmãos retornam do Egito, e agora levam consigo o seu irmão mais novo, Benjamim, a quem a José tanto amava. Diante da segunda audiência em que José está com os seus irmãos, agora eles ficam atemorizados, porque o súdito de Faraó agora, o homem do braço direito dele, chama os seus irmãos para poder almoçar comigo. José, vendo os seus irmãos e olhando para a sua dor e para a sua tristeza, poderia muito bem jogar na cara, dizer tudo aquilo que eles haviam feito, que haviam dito para ele, mas não foi bem assim o que José fez. José olhou para os seus irmãos. A palavra de Deus fala que ele pediu para que o seu súdito, um dos seus servos, colocasse o próprio seu sobre o saco de Benjamim e o despedisse para que eles pudessem continuar.
Logo mais adiante, José pede para os seus súditos procurar o seu copo e ir atrás daquele a quem havia roubado o seu copo, em qual ele fazia suas adivinhações. Porque os seus irmãos não sabiam que estavam diante de José. Quando os seus irmãos retornam com Benjamim agora, sendo realmente acusado por ter roubado um bem precioso de José. Agora José, diante dos seus irmãos, aqui no capítulo 45, diz a palavra de Deus que José foi capaz até dado momento de segurar, de se conter, mas nesse momento José não consegue se conter. A dor era grande, o sofrimento era enorme. Ele estava diante dos seus irmãos e logo não pôde se conter e pediu para que todos saíssem da sua presença. E a palavra de Deus no verso de número 1 diz que ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer aos seus irmãos. Imagina, meus queridos, um homem maltratado, um homem que passou por sofrimentos, por dificuldades, um homem menosprezado, um homem vendido pelos seus próprios irmãos, um homem que tinha uma história de sucesso tão grande, agora se encontra diante dos seus irmãos e podem muito bem agora os prender, os maltratar, mas não é bem assim como que José faz. José olha muito bem para os seus irmãos e logo levanta a sua voz de choro e faz a seguinte indagação: eu sou José, vive ainda meu pai? Imagina, meus irmãos, como que esses irmãos agora estão. Pela primeira vez José fala na sua própria língua. Agora ele não fala na língua egípcia, ele fala na sua própria língua, dizendo: olha, quem está aqui na frente de vocês é o irmão de vocês, eu sou José, vive ainda o meu pai? E ninguém lhe puderam responder. José os trata com intimidade, José trata com amor, com carinho e com grande cuidado. Olha para os seus irmãos e os chama: chegai-vos a perto de mim. E eles chegaram. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vocês mesmos, a quem vocês entregaram, a quem vocês venderam para o Egito. José agora chama os seus irmãos não com o propósito de acusá-lo, mas de chamá-lo para andar junto e de ser guiado por ele também. Agora eles estavam diante do seu irmão, diante daquele que eles pensavam que haviam morrido. Por mais que os seus irmãos, por mais que eles agiram com intenção maldosa, por mais que eles fizessem tudo isso para destruir os sonhos e os projetos do seu irmão, a palavra de Deus nos mostra que a providência de Deus não somente cuidou da vida de José, como também preservou toda a sua família, para que eles pudessem habitar no meio do seu povo. Meus queridos, como que Deus age também nas nossas vidas de maneira providencial. Deus tem cuidado das nossas vidas constantemente. Deus tem sustentado nós com o seu amor, com o seu cuidado, com o seu poder, tem nos preservado, tem nos guiado. E aonde que tudo isso se encontra? Nas nossas vidas. Nós podemos ver, à luz do texto, como que Deus age na vida do seu povo. A primeira afirmação que o texto nos apresenta, diante desse cuidado de Deus na vida do seu povo, é que Deus vai adiante do seu povo em todos os momentos. Observemos, meus irmãos, o verso de número 4 e de número 5, onde que José chama os seus irmãos para se chegarem a mais perto, para estarem a mais perto dele. Agora ele conta quem ele é, qual de fato é a sua identidade, e a sua indagação é a seguinte no capítulo 5: não vos entristeceis, nem vos inquieteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Meus irmãos, José entende muito bem que toda a sua história faz parte de um plano bem arquitetado e bem direcionado diante do Deus a quem ele servia.
maldosas, por mais que os seus irmãos tentaram fazer o mal, tentassem o destruir, Deus agiu poderosamente, guiando e conduzindo a sua vida diante dessa situação. Deus, meus queridos, vai adiante de nós, mesmo usando as más obras humanas, para com a única intenção, exaltar e glorificar e engrandecer o seu nome. Se nós olharmos para o nosso contexto hoje, o nosso contexto de crise, de dificuldade, de aflições e de problemas, nós iremos ficar desanimados. Mas se nós olharmos para toda essa maldade humana que se perpassa sobre as nossas vidas, sobre a vida do seu povo, nós vamos olhar e ver que por mais que estamos em dificuldade, por mais que há problemas, lutas e dores, o nosso Deus mesmo assim cuida, guia e direciona as nossas vidas. Seus irmãos agora estavam aterrados, paralisados, diante do irmão a quem eles venderam. Agora eles estavam atemorizados, com medo, espantados, a ponto de não poderem dar nem um passo adiante. Bem, que agora eles não conseguiam nem falar e nem dizer algo. Mas José entendia que por mais que tudo aquilo acontecesse, no final do verso 5, para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Apesar do tratamento duro, apesar das lutas da vida, apesar da mulher de Potifar por calúnia lançada na prisão, apesar de ter sido vendido, em todos os momentos a palavra de Deus nos apresenta que a boa mão do Senhor, que o cuidado do Senhor estava sobre a vida de José. Diante de todo o sofrimento, diante de toda a sua luta, diante de toda a sua dor, Deus estava ali cuidando, direcionando e sustentando a sua vida. Nós podemos ver isso na mesma perspectiva, se nós lembrarmos de Judas, o traidor, a quem pegou o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o vendeu por 30 moedas de prata, a quem entregou o seu Senhor e o seu Salvador, vendendo, usando de intenção maldosa para destruir e para barrar o plano e o projeto de Deus. Mas a palavra de Deus nos apresenta que mesmo com que Judas, mesmo com que os irmãos de José intentaram o mal, tentaram barrar e destruir os projetos de Deus, mesmo assim, Deus se levantou acima dessas dificuldades, acima desses problemas, e o fez tanto Senhor como também Salvador sobre as nossas vidas. Meus irmãos, muitas pessoas podem tentarem fazer o mal e tentarem ir com a nossa vida, mas Deus pode muito bem fazer desse mal algo permitido para o nosso bem. Deus permite aflições, Deus permite dificuldades, problemas, para que possamos olhar para tudo isso e vermos que a graça do nosso Deus, que o amor do nosso Deus, mesmo assim se encontra cuidando, sustentando e dirigindo todas as nossas vidas. Ele é um Deus que vai adiante de nós, Ele é um Deus que cuida das nossas vidas, que nos sustenta, que nos ampara, que nos protege, e que em momento algum, por mais que o homem mau, o homem ímpio possa tentar se levantar contra nós, Deus mesmo assim usa para cumprir os seus devidos propósitos. Deus nos protege. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Os irmãos, Deus cuida da nossa vida, indo adiante de nós, usando as más obras humanas, usando até o mal, para conservar as nossas vidas. Mas Deus também conserva e livra a vida do seu povo. Observe o verso de número 6 e o verso de número 7. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura e nem colheita. Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, e para preservar a vida por um grande livramento. A seca havia avançado todas as fronteiras do Egito, e a fome havia cercado
sequidão. Ainda restavam mais 5 anos, sem plantio, sem colheita, sem nada de se arrecadar. José apresenta aos seus irmãos agora, não somente toda a dificuldade com que fizeram com ele, como também agora apresenta a amplitude de toda a crise, apresenta como que Deus faz, como que Deus direciona todas as coisas, e escolhe para si um povo, e o cuida e guarda diante das suas mãos. A sucessão da família de José, a sucessão da sua família, só seria guardada através da misericórdia e do amor divino. Meus queridos, por mais que tudo de mal, de ruim havia acontecido com esse homem, o próprio Deus pega essa maldade humana, essas dificuldades, essas aflições, e apresenta diante do seu povo, com amor, com cuidado, com carinho e com grande zelo pela vida do seu povo, apontando para si mesmo como um Deus que não somente sustenta, como um Deus que não somente guarda, mas um Deus que também protege e ampara a vida do seu povo. Haveria mais 3 anos, mais 5 anos de grande sequidão. A família de Jacó poderia ir à extinção, as promessas de Deus poderiam ir ao chão, mas Deus, o Deus que promete, é o Deus que cumpre e que leva as suas promessas até a finalidade desejada. José está diante da promessa em que Deus havia feito em Gênesis capítulo 17, nos versículos primeiros a Abraão, que a sua descendência seria uma grande e poderosa multidão. Por isso que José não só olha para os seus irmãos, apresenta a amplitude da dificuldade, como também apresenta para eles dizendo: olha, foi Deus que me levou, foi Deus que me guiou, foi Ele que me trouxe adiante de vós, para conservar, para proteger a vossa sucessão na terra. Eles poderiam muito bem se perderem, eles poderiam muito bem todos morrer, mas o Deus que chama, o Deus que promete, é o Deus que cuida, é o Deus que livra e é o Deus que preserva. Diante de toda essa história, diante de toda essa aflição, há uma palavra no verso de número 7 que nos apresenta o grande poder de Deus para com a vida do seu povo, para nos preservar a vida por um grande livramento. Não seria qualquer livramento na vida do seu povo. Esse grande livramento tem uma conotação de um poder sobrenatural, de algo intangível, intocável, mas que poderia muito bem ser possível diante da mão poderosa do nosso Deus. Da mesma forma, nós vemos essa relação de história sendo apresentada em Noé, quando Deus permite com que o dilúvio venha sobre a terra, e Deus chama Noé, tira Noé do meio do seu povo, porque achou graça na vida dele, chama ele para preservar, para conservar e para cuidar da vida do seu povo. Meus irmãos, o Deus que promete, o Deus que nos guarda e nos conserva, o Deus que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz, o Deus que tem sustentado, guiado e protegido as nossas vidas. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará, ou tendo falado, não cumprirá. O Deus a quem eu e você tanto buscamos e tanto clamamos é um Deus que enxerga as nossas dores, as nossas dificuldades, mas é um Deus que também se coloca gracioso e nos provê livramento e cuidado para com as nossas vidas. Não existe, meus irmãos, ensino tão esperançoso para nós do que olharmos para o Deus que não somente chama, mas que também conserva e que livra o seu povo. De um Deus que guarda as nossas vidas no momento em que nós mais precisamos. De um Deus em que no século em que nós vivemos, de fato nos ampara mesmo diante das dificuldades e nos conserva e nos guarda, porque Ele de fato nos ama e nos amará
até o final. Meus queridos, Deus tem cuidado de nós. Deus não tem somente ido adiante de nós todos os dias, cuidado de nós, como também tem nos livrado, nos guardado e nos conservado como sua maravilhosa e poderosa mão. Mas nós vemos também que Deus não somente faz tudo isso na vida do seu povo, como também Deus prepara uma habitação para o seu povo. Observe o verso de número 8 até o verso de número 13. Nós vamos ver que agora o José, a quem anuncia para os seus irmãos que Deus havia arquitetado e direcionado todas essas coisas, o Deus que havia provido o livramento e tinha mostrado graciosamente, agora também chama eles para mais perto, para estarem junto com eles, para poderem se alimentar e assim poder viver. Observem, assim não foste vós que me enviaste para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a terra, de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Meus queridos, os planos de Deus não somente são mais poderosos do que nós, como também são confortadores para as nossas vidas. José não somente conforta seus irmãos nesse momento, como também confronta o coração deles, dizendo: olha, por mais que as obras más de vocês me trouxessem para cá, Deus estava em tudo isso, guiando, protegendo e amparando. Foi o próprio Deus que planejou tudo, arranjou os acontecimentos de tal maneira em que nada foi omitido. A mão de Deus não somente estava com ele, como também o colocou como conselheiro, como zelador sobre toda a terra do Egito. José não era mais um irmão, não era mais um servo, mas agora José era aquele que poderia muito bem agora alimentar, cuidar e guardar da vida dos seus irmãos. Deus não somente dá o melhor da sua terra para as nossas vidas, como também o nosso Deus nos preparou a cada dia mais uma habitação para que nós pudéssemos morar com Ele todos os dias. De maneira que Deus pode muito bem pegar as nossas vidas e nos colocar no lugar exato, como também pode nos colocar em situação difícil, em situações problemáticas, mas o mesmo Deus que nos chama é o mesmo Deus que nos guarda, é o mesmo Deus que nos livra, e é o mesmo Deus que nos tem amparados e guardados em suas mãos. Deus não somente estava concretizando um sonho de José. Se nós voltarmos no capítulo 37, no verso 7 ao verso 10, nós vamos ver que José teve dois sonhos. O primeiro sonho era que o seu feixe se levantava e o feixe dos seus irmãos andava ao redor e se inclinava diante do seu. O segundo sonho era que tanto o sol, a lua e as 11 estrelas se prostravam diante de José. E todos esses dois sonhos, à vista dos seus irmãos, eram sonhos impossíveis e difíceis de serem conquistados. Mas agora, eles não somente tinham que olhar para o irmão a quem eles haviam maltratado, como também tinham que ver que Deus pode muito bem fazer o impossível, aonde que tudo pode se tornar até impossível diante dos homens. Meus irmãos, agora eles deveriam anunciar, eles deveriam apresentar ao seu pai tudo aquilo que José estava vivendo e tudo aquilo que Deus havia permitido que José vivesse. O cuidado de Deus, o carinho de Deus, o amor de Deus para com a sua vida era prova incontestável, era uma prova realmente que ninguém poderia contestar, porque provava do cuidado, do amor e do carinho do nosso Deus para com a sua vida. Eles estavam à sua frente. José não somente trata Benjamim com amor, como trata todos também diante dos seus olhos com amor, com cuidado, pois ele beijou e amparou a todos os seus irmãos. Jesus não somente preparou para nós um caminho, como também percorreu, como também viveu todas as dificuldades, para que nos apresentasse a nós
como um Deus gracioso, como um Deus que de fato é amoroso e zeloso para as nossas vidas. Meus irmãos, diante de tudo isso, nós podemos olhar um homem totalmente machucado pela história e pelas dores da vida, mas nós vamos ver um homem transformado pelo poder e pela graça de Deus, que não trata seus irmãos com rancor, com dor e muito menos com raiva, mas os trata com amor e com cuidado. Deus havia sustentado a sua vida. Foi o próprio Deus que o enviou adiante deles. Foi o próprio Deus que preparou todo o solo, toda a direção para cuidar e conservar da vida de todo o seu povo. Foi o próprio Deus que queria conservar e mostrar-se um Deus realmente poderoso, um Deus grandioso que provê livramento, mas também um Deus que também prepara um lugar, uma habitação, que de fato cuida de nós e que de fato nos ama e nos leva a sua promessa até o carro e até o final da vida. Meus irmãos, diante de tudo isso, nós como podemos ver o cuidado, o amor e o zelo de Deus para com a vida de um homem que poderia muito bem deixar de lado todo esse cuidado de Deus e ser totalmente rancoroso e maldoso para com seus irmãos. Diante de tudo isso, eu quero que nós pensemos no final, como que Deus tem cuidado de nós hoje? Deus tem ido adiante de nós todos os dias. Deus tem usado até as dificuldades e os problemas para nos mostrar que Ele nos conserva, nos guarda e nos livra. Ele não somente tem conservado e provido o livramento necessário para nós, como também preparou um lugar e uma morada para as nossas vidas. Mas como que eu tenho enfrentado, como que eu tenho vivido diante de tudo isso? Eu tenho vivido com rancor, eu tenho vivido com ódio, ou eu tenho vivido com amor? Deus pode muito bem fazer com que as dificuldades que vivemos hoje se tornem para o bem e para o cuidado das nossas vidas. Deus pode muito bem sustentar-nos, cuidar de nós e nos direcionar para mostrar a nós um Deus tão grandioso e tão poderoso para as nossas vidas. Como você tem agido? Como você tem visto tudo isso? As promessas de Deus não falham, elas se cumprem até o final. E o Deus que chama é um Deus que guarda, é um Deus que protege e é um Deus que capacita. É um Deus que não somente providencia tudo a nós, como também se faz dos meios necessários para cuidar de nós. Deus vai adiante de você, meu querido, toda semana. Deus conserva você, Deus te cuida. Porque Deus tem algo para você. Ele preparou antes de tudo já um lugar, uma terra, um lugar em que você pudesse habitar. Deus possa abençoar a minha vida e a sua vida nessa noite. Deus, nós louvamos o teu nome e te adoramos, Pai, por tudo que tu és e por tudo que o Senhor faz. Obrigado, Deus, diante de tamanha oportunidade, de tamanha responsabilidade, anunciar e falar das boas novas da tua salvação. O Senhor é um Deus que tem cuidado de nós de maneira extraordinária. O Senhor tem usado até as dificuldades e os problemas para nos mostrar que o Senhor está aqui conosco, guardando, nos livrando e nos encarando. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos proveu o livramento. Obrigado, Deus, porque o Senhor preparou antemão uma terra, um lugar para que venhamos morar. Obrigado, Senhor. Aplique essa palavra ao nosso coração. Aplique a nossa mente. Nós oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém.